Alô, amigos do Fox Sports, estamos com imagens já ao vivo de Dover para mais uma etapa da NASCAR Nationwide Series. Vamos acompanhar a partir de agora a 12ª etapa da temporada. Joey Logano vai largar na pole position, está aí ele. Chase Elliott vai largar ao lado dele. Pista de Dover, considerada a milha monstro, uma milha de concreto, a milha mais rápida do mundo. Joey Logano que vai tentar mais uma vitória nesta pista, ele que 4 vezes chegou à frente na Nationwide Series. Na segunda fila teremos largando Brian Scott e Kyle Busch com vocês para mais esta transmissão da NASCAR Nationwide Series aqui nos canais Fox Sports. Sérgio Lago e ao meu lado, Rodrigo Matar. É isso aí, amigos do Fox Sports, Sérgio Lago, vamos para o nosso segundo tempo de velocidade. Tivemos o Tudor United Sports Car, agora mudamos o foco, vamos para a NASCAR, vamos para a milha monstro, com a turma da Sprint Cup misturada com as feras da Nationwide Series. Chase Elliott tentando se recuperar após o desastre da última prova. Ele vai largar na segunda posição ao lado do Joey Logano, o líder do campeonato, que é o Regan Smith, saindo apenas na 11ª posição. Vamos ver como ele e o Elliott Sadler, que está em segundo, se saem numa prova que promete bastante, uma pista extremamente difícil, muito veloz, muito desgaste de pneu. Devemos ter as bandeiras amarelas pontuando a questão da estratégia e vamos ver também como acontece o confronto, mais um na temporada, né, entre os pilotos da Sprint Cup e da Nationwide. O líder do campeonato é o Regan Smith. O Regan Smith que vai largar na 11ª posição. Em segundo lugar está o Elliott Sadler. Elliott Sadler larga em nono. E o Chase Elliott, que ficou para trás depois do mau resultado, depois do acidente que sofreu em Charlotte, na Carolina do Norte, aparecendo agora na 3ª posição do campeonato, 28 pontos atrás do líder Regan Smith. Aí a gente vê imagens de 2012 em Dover, uma pista, Matar, que é de altíssima velocidade. Os carros andam numa média cerca de 250, 240, 250 km por hora na prova, e é uma pista que pode ter alguns mini big ones, eu chamo assim. De vez em quando temos alguns acidentes fortes neste oval de Dover. Mostramos um, inclusive, da prova de 2011, onde o carro 33, não lembro quem pilotava na época, talvez fosse até o Tony Stewart que costumava guiar, mas ou Kevin Harvick, enfim, esse carro quase capotou num toque com outro piloto. Então, a alta velocidade aqui é um prato cheio para que nós tenhamos algumas batidas. E o Joey Logano tem excelentes resultados nessa pista. 4 vitórias nas últimas provas da Nationwide. Ele liderou 510 de 800 voltas. É uma prova de 200 voltas como a prova da Truck Series na véspera. Então o Logano tem aí mais de 50% das voltas lideradas nesse circuito. E um dado importante ali é que a estreia do Logano, quando ele tinha acabado de completar 18 anos de idade, foi nesta pista de Dover, e ele chegou em 6º lugar em sua primeira prova na categoria, um resultado excelente. Ou seja, tem a mão, tá em casa, né? Exatamente. Agora, outro piloto que anda bem aí é o Kyle Busch, né? O Kyle Busch tem vitórias na Truck Series, a gente viu ele ontem conseguindo mais uma vitória na Truck Series, a 4ª dele na categoria. O Kyle Busch tem vitórias na Sprint Cup, tem 2 vitórias na Sprint Cup e tem 3 vitórias na Nationwide Series, contra 4 do Joey Logano, claro. Mas vai ser um forte adversário também o Buschinho. Aguardando o momento da largada. A pergunta aí: como mudou sua mudança em relação à prova desde o momento que você estreou nela? What I need in a race car now is Jeremy Bullins. All the guys have been able to give me what I need, and feel like I got a good piece to do that again today. Ele dizendo que quando ele chegou a primeira vez, falou sobre a experiência dele, mas que agora tem uma grande equipe ali trabalhando para ele, que portanto tem um grande carro ali esperando ter um bom resultado. Joey Logano optando por largar do lado junto ao muro.
Na parte de baixo está largando o Chase Elliott, número 9. Depois Brian Scott e Kyle Busch na segunda fila. It'll change with the weather, it'll change with the amount of rubber the cars put down. So, Joey will give us good feedback. We hope we made the right changes overnight. Dizendo que o Joey Logano vai nos dar um bom retorno, um bom feedback do que está acontecendo na pista e faremos quaisquer ajustes necessários durante a prova, caso sejam necessários. Sempre são necessários, né, os ajustes durante as provas longas da NASCAR. São 200 voltas programadas. É muito raro matar o mesmo número de voltas da Truck Series. 200 verdade. 200 voltas. Não é muito normal isso acontecer. Normalmente as provas da Nationwide Series são mais longas. Mas vamos lá. É uma corrida que promete, Sérgio. Tá valendo. A prova da Truck Series foi ótima ontem na sexta-feira. Amanhã teremos a categoria principal, a Sprint Cup, a partir das 2 horas da tarde, aqui no Fox Sports 2. Está aí o lado do Rigan Smith, que ela está dizendo, é muito importante. Algumas pistas, a pista de Bristol também é assim, esta pista de Dover é outro exemplo, é uma pista de ritmo. Não adianta o piloto ser muito rápido numa volta. Eu fiz a volta mais rápida, até porque essa história de fazer a volta mais rápida não existe na NASCAR. É mais importante o ritmo de volta. Não adianta você fazer uma volta excepcional, oba, fiz a volta mais rápida, fazer outras voltas mais lentas. Você tem que manter uma média alta. A média alta de tempo baixo, volta após volta, é o que dá posição ao piloto. E quem precisa de ritmo mais do que ninguém é Chase Elliott, porque você viu ali, a média de posição de chegada das 3 últimas dele foi 20º. E nas 3 provas anteriores, 1.3, porque ele fez primeiro e segundo. Então realmente ele vive um mau momento, uma curva descendente no campeonato, e tem que melhorar para poder se recuperar em relação ao Regan Smith e a Elliott Sadler. Agora a gente tem que se lembrar, Matar, que essa média é aquela questão que a gente já discutiu várias vezes. Um mau resultado influencia muito mais no campeonato de pontos corridos da NASCAR do que um bom resultado, do que uma série de bons resultados. Ele tem melhores resultados do que os outros pilotos que estão na pista no geral. Ele tem 5 top 5s e 8 top 10s. O líder, Regan Smith, tem 3 top 5s. Mas esse péssimo resultado foi em 37º na prova anterior. Isso realmente atrapalhou muito a vida dele. Bandeira verde! Chase Elliott lidera a volta número 1. Joey Logano, segundo colocado. Kyle Busch já aparecendo ali na 3ª posição. Brian Scott caiu de 3º para 4º colocado. Belíssima largada do Chase Elliott. Vamos ver se ele segura lá. A gente vê o Kyle Larson deixando para trás o Trevor Bayne. Trevor Bayne largou na 5ª posição. Kyle Larson largou em 7º, portanto largou logo atrás do Trevor Bayne, o Kyle Larson, número 42. Kyle Busch fez 2 treinos ainda hoje no sábado da Sprint Cup, se preparando para a prova de amanhã da categoria principal. Ele larga na primeira fila. Ele que, por enquanto, tem chances de conquistar vitórias nas 3 provas do fim de semana. Ele é o único piloto que conseguiu isso até hoje na NASCAR. Conseguiu em Bristol, venceu na Truck Series, na Nationwide Series e na Sprint Cup no mesmo fim de semana. Tá aí o Chris Buescher. Batalha ali com o Ty Dillon no número 3, o Ty Dillon levando a melhor, ultrapassa o Chris Buescher. Chris Buescher começou na 8ª posição, o Ty Dillon começou em 12º, portanto vai ficando para trás o número 60. Chris Buescher fez uma bela prova em Charlotte. Esse de prova ainda, muito tempo para os pilotos se recuperarem.
Chase Elliott, por enquanto, mantém a liderança. Ele não abre muito em relação ao Joey Logano, mas vai segurando ali no número 22. Kyle Busch é o terceiro, não deixa os dois primeiros abrirem. graus de inclinação nesta pista de Dover. A inclinação das retas é de 9 graus. E sua pista é tão rápida e o piso é de concreto. Nem sempre o piso de Dover foi de concreto. Foi uma mudança feita na história da pista. A pista começou com uma pista de asfalto, até por isso a gente vê ali na parte interna o asfalto. Parte da original da pista, parte do traçado original da pista. Ou, pelo menos da pista original, né? Número 16 ali, a gente viu o Ryan Reed muito agressivo em cima do Mike Bliss. Atrás do Mike Bliss agora vem o Ryan Sieg, número 39. O Ryan Sieg tenta ultrapassar o Mike Bliss, mas isso é um pouco para trás do pelotão. Chase Elliott, o líder da prova. E vai tranquilo aí o Chase Elliott. Lembrando que você pode se comunicar com a gente através do nosso site, o www.foxsports.com.br. Você pode mandar uma pergunta, fazer o seu comentário, pode participar conosco aqui da transmissão. Está aí a nossa página na internet, foxsports.com.br. É só ir lá e fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. Estaremos lendo aqui durante a transmissão. O Chase Elliott começa a abrir uma ligeira vantagem em relação ao Joey Logano. A vantagem é de meio segundo agora. Kyle Busch se mantém em terceiro, Brian Scott quarto. E temos depois dois pilotos da Sprint Cup, o Matt Kenseth e o Kyle Larson. O Elliott Sadler-Matar, que largou em nono, aparece em sétimo, vem fazendo uma boa prova, vem tentando se aproximar do Kyle Larson. A diferença entre eles ainda é de cerca de um segundo aproximadamente. O Sadler e o Regan Smith avançaram cada um 2 posições nessas primeiras 12 voltas de prova. E o Chase Elliott vai mantendo uma liderança bem confortável em relação ao Joey Logano. Até achei que o Logano ofereceria mais resistência ao menino do 9. Mas é aquela história que você falou, Sérgio, é a questão de encontrar o ritmo. E o Chase Elliott tem virado voltas muito rápidas. Ok, não vai ser sempre assim. No trecho final, antes da primeira parada, o pneu já vai estar mais desgastado e aí, claro, o rendimento vai baixar e o Chase Elliott vai ficar mais lento. Logicamente, um retardatário pode atrapalhar, mas a gente vê o 9 totalmente confortável numa pista que ele já deve ter conhecido, porque era um tipo de traçado que ele podia guiar antes de completar 18 anos de idade. É uma pista usada também na K&N East Series, além dele poder ter participado de outras provas nesta pista. O Chase Elliott aí a gente vê fazendo um bom trabalho até agora, lembrando que os pneus gastos também valem para todos, né? E o que temos visto, pelo menos, é que o desempenho do Chase Elliott com pneus gastos normalmente tem sido bom nas provas em que ele participou até agora. O Big One Brasil está fazendo o pool deles de apostas dos fãs que vão ver quem é o piloto que os fãs acham que vai ganhar a prova. 54% favorecem o Kyle Busch, 26% dizem que o Joey Logano vai ganhar, 6% apostam no Chase Elliott. O Matt Kenseth tem a preferência de 4%, Kyle Larson e Trevor Bayne com 2% apenas de percentual entre os fãs. Regan Smith e Elliott Sadler, nada, né? Nada. Deveria ter o nome deles aí? Acho que no mínimo 1%, né? Pra dar alguma esperança. Mas você apostaria neles? Honestamente, não. Então nenhum outro fã apostou, Então, tá querendo pedir demais que alguém aposte neles. Bandeira amarela. Primeira bandeira amarela, justamente o Todd Bodine. Olha o Todd Bodine, há quanto tempo não vimos o Todd Bodine, outrora chamado Big Cebola, Cebolão. Big Onion. Big Onion, né? Que
foi um piloto que, inclusive, ajudou bastante o Nelsinho Piquet na NASCAR. Mais até o Miguel Paludo. Também. Ele era amigo, frequentava a casa do Laerte Zata. Aí o Todd Bodine com o número 55. Pilotando totalmente sem patrocínio. E não tem o nome Todd Bodine. O que está ali no teto do carro é Onion. É o apelido dele, isso é bom. Devido a... Quem não acompanha a NASCAR há muito tempo, a gente explica, olha aí o que estava acontecendo antes. O Kyle Busch tinha ganho já a posição do Joey Logano, já estava na segunda posição antes da bandeira amarela. Olha, o Joey Logano não entrou, os dois primeiros entraram, o Matt Kenseth entrou, o Elliott Sadler também entrou, o Kyle Larson entrou. Logano e Brian Scott não pararam. Pouquíssimos pilotos ficaram. O Cal Long ali é retardatário, número 13, que não entrou, está atrás do Brian Scott. Interessante, já uma tática diferente acontecendo neste início de prova. O número 54 pedindo ajustes no chassi. O Chase Elliott dizendo que está saindo um pouquinho de traseira, pedindo ajuste dos pneus, na pressão dos pneus, e voltou atrás. Alguns trocaram 2 pneus, outros trocaram 4 e outros não trocaram nenhum, como o Joey Logano e o Brian Scott, que ficaram na pista. Tudo pronto para a relargada. Joey Logano líder do lado junto ao muro, do lado direito do seu vídeo, Brian Scott, mais uma vez, bandeira verde. Largando quinto, Chase Elliott. Ali ao lado do seu companheiro de equipe, o Regan Smith. Relargando mal. Não fez uma boa largada o Chase Elliott, não. Joey Logano já abrindo tranquilo na primeira posição, a batalha pelo segundo lugar. O Trevor Bayne, número 6, ligeira vantagem sobre o 2 do Brian Scott. O Brian Scott tem a posição de dentro e agora prevalece. O Brian Scott, portanto, mantém a segunda posição depois da relargada. Olha só o problema do muro, não. Quase, hein? Quase foi ali o Chris Buescher no muro. Uma bela salvada do número 60. 87 ali é o John Nemechek participando da prova, mas olha, o Chase Elliott já vai trabalhando em cima do Ty Dillon, trazendo atrás dele o Kyle Busch. Portanto, já ganhando a 4ª posição o Chase Elliott. Ele recebeu um toque ali do Regan Smith, que tinha ficado para trás. Ou bem para trás o Regan Smith. Ele estava do lado do Chase Elliott. Perdeu aquele ar, hein? Exatamente. Dizem os americanos ficou aero-lose. Aero-lose. O carro perdeu o ar lateral ali. Portanto, perdeu o grip. Olha o bichinho. Ficando para trás não, mas o Chase Elliott voou, passou pelo Ty Dillon número 3 e o Kyle Busch, por algum motivo ali, ainda ficou preso um tempo atrás do Ty Dillon. Agora sim. Kyle Busch ganha a posição do Ty Dillon, o Elliott Sadler também vem atrás da posição. Em seguida vem o Regan Smith, número 7. Buschinho agora trabalhando em cima do Josh Brown, piloto retardatário. O Kyle Busch acabou perdendo muito tempo naquele trabalho. Vamos ver agora se o Chase Elliott consegue se aproximar do Trevor Bayne. Eu só vejo uma maneira desta tática dar certo, desses pilotos que pararam. No caso, temos uma longa sessão em bandeira verde, porque se tivermos uma bandeira amarela daqui a 40 voltas, por exemplo, seria uma sessão média em longa verde, média em bandeira verde, todo mundo vai ter que parar igual, né? O Regan Smith trabalhando em cima do Elliott Sadler. Essa batalha é boa. Regan Smith é o líder do campeonato, o Elliott Sadler é o segundo colocado. 5 pontos separando os dois na tabela.
dois que tem o Elliott Sadler 2 vezes vice-campeão, né? E o Regan Smith é uma certa frustração. E o Regan Smith começou muito bem no ano passado, liderou durante várias etapas e acabou caindo. Portanto, é outro piloto que também está em busca de bons resultados, em busca de um título, né? Matt Kenseth ganhou a posição do Elliott Sadler, assumiu a 8ª posição. O Chris Buescher, já recuperado daquele problema, vai partir para cima agora do Elliott Sadler. Aí o Kyle Larson. Vamos ver o que aconteceu antes com o Larson, o visual do Trevor Bayne. Olha. Isso foi naquela primeira sessão em bandeira verde, hein? O Larson sendo ultrapassado pelo Elliott Sadler. Vamos ver se ele resolveu o problema. Parece que não, né? Porque o carro dele tem sofrido com saída de traseira. O Ryan Sieg põe muita pressão em cima dele. O Ryan Sieg está fazendo uma prova até certo ponto surpreendente. Normalmente vemos o Ryan Sieg lá atrás, aparecendo na 14ª posição, está fazendo um bom trabalho. E largou, deixa eu ver onde ele largou na 16ª posição. Ganhou 2 posições até agora o Ryan Sieg. Olha ele batendo no muro. Problemas claramente o Kyle Larson. Olha só, mais uma vez a pancada ali. Isso foi há pouco, porque ele perdeu a posição para o Ryan Reed. O Kyle Busch já está na frente do Chase Elliott, já é o 4º colocado. Vai voando o Buschinho, vai se aproximando agora do Trevor Bayne na batalha pela 3ª posição, diferença de meio segundo aproximadamente. O Chase Elliott abriu muito em relação ao Ty Dillon, mas está em 5º ainda. Caiu para a 13ª posição. O Kyle Larson vai se segurando ali à frente do Ryan Sieg. Joey Logano, o líder da prova, o piloto que tem dominado esta pista nas últimas edições da Nationwide Series, em busca de mais uma vitória em Dover. Aí o Logano na frente, portanto vai se mantendo. Um belo trabalho ali. Está em busca de sua 3ª vitória, Matar, para a prova da Sprint Cup amanhã. Ele é apontado como um dos possíveis favoritos para vencer a prova de amanhã e conquistar sua 3ª vitória na Sprint Cup este ano. Da forma como o Logano guia na pista, com essa intimidade que ele tem, pelo cartel que ele apresenta na milha monstro, não dá para descartar o Logano na corrida da Sprint Cup, não. E principalmente agora na Nationwide, é o grande favorito à vitória. Pela pole position, pelas voltas já lideradas, são 24 já na ponta, pela tática, pela questão de também ter arriscado uma estratégia diferenciada em relação aos adversários. Vamos ver aí como se sai o Logano. O Logano dominando neste momento a prova, tem uma boa vantagem sobre o 2º colocado. Vai tranquilo ali o Joey Logano. O Kyle Busch continua trabalhando para avançar. Talvez o Kyle Busch seja o maior adversário do Logano nesta prova. O Kyle Busch também é muito bom nesta pista de Dover. Da mesma maneira que o Logano tem dominado as provas da Nationwide Series nos últimos anos, o Kyle Busch tem dominado as provas da Truck Series nos últimos anos. E aí, o Kyle Busch já, é 3º. Já superou o Trevor Bayne, e ele na volta anterior tinha sido o piloto mais rápido da pista. E o Chase Elliott, que está em 5º, já está chegando no Trevor Bayne para batalhar pela 4ª posição. Vai chegando ali. Aquele grupo que havia parado vai se aproximando.
Olha, o Joey Logano, Matar, ele simplesmente ganhou as 4 últimas provas realizadas em Dover. Ele deu uma varrida em 2012 com carros da equipe Joe Gibbs, com Toyota. Deu outra varrida em 2013 com os carros da Roger Penske. Portanto, espetacular o desempenho do Joey Logano nos últimos 2 anos. Vai em busca de sua 5ª vitória consecutiva na milha monstro. Quer dizer, muda a equipe, muda o carro, mas ele é praticamente imbatível aí, em se tratando de Nationwide Series, é claro. A vantagem dele é de cerca de 2 segundos para o Brian Scott na 2ª posição. O Kyle Busch já está a 3 décimos de segundo apenas do Brian Scott. O Chase Elliott já ultrapassou o Trevor Bayne pela 4ª posição. O Trevor Bayne é o 5º, Matt Kenseth é o 6º. E olha o Buschinho aí, por baixo, a batalha pelo 2º lugar. Por enquanto segura o Brian Scott. Os dois deixam para trás o retardatário Josh Broome. O Kyle Busch está com pneus mais novos do que o Brian Scott, né? Deveria ultrapassar sem maiores dificuldades. Mas o Scott está oferecendo bastante resistência. Agora foi embora. Conseguiu por fora ali, Matar, foi embora. Não tem discussão para o Kyle Busch. Agora a grande pergunta é, ele chega no Logano ou não? É uma boa pergunta. Eu posso me abster de responder por enquanto? Com certeza. Ah, muito obrigado. Foi o Logano o líder. Na última volta ele foi mais rápido do que o Kyle Busch, mas não devemos considerar isso, porque o Kyle Busch estava batalhando pela posição com o Brian Scott. A gente tem que ver o desempenho dos dois a partir de agora, ver se o Kyle Busch consegue ir diminuindo a diferença para o Logano. É aquela grande questão, carro amarelo aí do Joey Logano na 1ª posição. Você acompanha o número 22. Aí o número 54 do Kyle Busch. Diferença já diminuiu para menos de 2 segundos. Aliás, menos de 1 segundo. Olha o Buschinho chegando, Matar. Olha o Buschinho chegando. Ainda falta, ainda falta. Temos 2 retardatários ainda entre o Kyle Busch e o Joey Logano. Olha o 23 como lá em cima o time Hill. Depois temos o Jeremy Clements também sendo ultrapassado pelo Kyle Busch. Agora a diferença deve aumentar entre os dois. E em 3 voltas o Buschinho tirou 7 décimos em relação ao Joey Logano. Com relação ao desempenho do pneu, não é preciso dizer que o 54 é mais rápido. E com pista livre, a tendência é que o Buschinho consiga ultrapassar o Joey Logano. Agora, quando é que a gente não sabe? De repente pinta uma bandeira amarela, pode ser que na estratégia de boxe aconteça a inversão de posição, mas na verde é bem provável que já agora, coisa de daqui a umas 5 voltas no máximo, o 54 possa estar na liderança. E o Wellington Souza, Matar, diz claro que chega, pneus mais novos. É o que dizer, vamos ver se chega ou não. E o Jô pergunta, cadê o Nelsinho Piquet? O Nelsinho Piquet está com outras prioridades no momento, né? Fazendo provas de rallycross e de Gran Turismo na Europa. O Nelsinho Piquet, pelo que eu sei, ainda tenta conseguir um lugar na categoria, obviamente não para a temporada completa, tentando participar de algumas provas, mas não há nada de concreto que a gente saiba pelo menos. Essa é a batalha pela 3ª posição. O Chase Elliott chegando no Brian Scott. O Brian Scott que largou na 3ª posição, o Chase Elliott largou na 2ª. A batalha pelo 3º lugar, o Kyle Busch já está bem à frente dos dois. E essa longa sessão em bandeira verde vai favorecendo, por enquanto, os pilotos que pararam naquela bandeira amarela. Vai chegar no final. Aí temos o líder, número 22.
Logan, pela minha marcação, teve diferença de cerca de 1 segundo dele para o Kyle Busch, mas na última volta o Joey Logano foi mais rápido, então fica difícil. Olha, pista livre para os dois. Agora sim, é uma ocasião para ver exatamente se os pneus estarão influenciando ou não. Se bem que o Wellington, você mencionou a questão dos pneus, é verdade, mas os pneus, a partir de um número X de voltas, os pneus novos acabam se equiparando aos usados, e aí depois os usados anteriormente começam a ficar mais gastos em seguida, mas há um ponto de equilíbrio ali entre um momento e outro. Colocando o líder. De qualquer maneira, estamos em uma situação muito parecida de quando aconteceu a bandeira amarela, né? Porque o Kyle Busch era o segundo, o Joey Logano era o terceiro e o Chase Elliott era o primeiro, mas em relação a esses dois pilotos, apenas como se tivesse havido uma inversão de posição. Olha o Kyle Busch. E lá atrás, Sérgio, parece que o Kyle Larson encontrou seu ritmo, ele já supera o Elliott Sadler e cai para nono. Para o Sadler é preocupante, porque ele também optou por trocar apenas 2 pneus, só ele, o Trevor Bayne, e ele vai baixando na classificação. Não rendeu dividendos, como você costuma falar, Sérgio. Muito bem, não rendeu dividendos, mas para o Buschinho está rendendo. O Buschinho está chegando no Joey Logano. Claramente vai se aproximando, não é uma aproximação super rápida, mas está chegando o Kyle Busch. O Logano que tem pela frente o 21º colocado, o Mike Bliss. Portanto, um ritmo impressionante de prova até agora, apenas uma bandeira amarela. Temos já agora mais de 60 voltas completadas. O Kyle Busch vai fazendo aquele traçado lá em cima. O Logano tem dificuldades para ultrapassar o Mike Bliss. Vamos ver se o mesmo acontece com o Buschinho. Repare como ele chegou agora. A questão é se o Kyle Busch vai se livrar mais rapidamente do Mike Bliss, e é o que acontece. Você vê a diferença. O Kyle Busch foi por cima, o Joey Logano foi por baixo. E o tempo perdido pelo Joey Logano foi bem superior ao do Kyle Busch. O que prova que o Busch está muito rápido, realmente. Já há a diferença de desempenho com relação aos pneus. Os pneus mais gastos no carro do Logano já não tem mais o tal ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio já não existe mais. Então a ultrapassagem do Buschinho é questão de tempo. Olha o Buschinho, batalha pela primeira posição. Kyle Busch vai em busca da varrida no fim de semana. Vem por baixo, temos tráfego à frente. O número 70 está sendo pilotado pelo Derek Cope. Por enquanto, mantém a liderança o Joey Logano. Fazendo um bom trabalho ali o Joey Logano, mantendo. Agora vem rápido o Kyle Busch, hein? Saiu muito rápido da curva, Kyle Busch vai mergulhar, não mergulha o Logano, vai por fora o Kyle Busch, agora vai ser difícil para o Logano, não. Escapou ali o Kyle Busch, agora acabou perdendo terreno. Logano, apesar das condições, vai vendendo caríssimo essa liderança. Faz um belo trabalho realmente, o piloto mostrando que Dover é a casa dele. E ele encaixota o retardatário em cima do Buschinho. Tem um pouco de alívio agora o Joey Logano. A batalha continua, no entanto. O Kyle Busch vai ali em busca do seu adversário. Os dois vão deixar para trás o J.J. Haley, que largou na 20ª posição. E o Buschinho vai chegando. Olha, eu posso te garantir, os dois estão com muita vontade de vencer. É uma batalha muito grande, uma rivalidade entre esses dois pilotos. O Kyle Busch, quando chegou, era a grande sensação. O Logano, quando chegou, era a grande sensação. E Kyle Busch, agora sim, deixa Joey Logano. Ah, não, é o 28, perdão. Vou me distrair aqui. Fica para trás, na realidade, o Kyle Busch em relação ao Joey Logano. Na realidade, abriu o Logano, né? Abriu, tá aproveitando bem a presença dos retardatários. Agora ele põe o Dakota Armstrong entre ele e o Buschinho. Portanto, o Kyle Busch já perdeu um pouco ali do seu ímpeto. O Chase Elliott não conseguiu
ainda ultrapassar o Brian Scott, portanto está na 4ª posição. O ritmo continua impressionante ali desse grupo da frente do Joey Logano. Temos apenas 18 pilotos na mesma volta e ele está a ponto de colocar uma volta em cima do Cale Conley. Você vê ali o número 33, que é o 18º colocado. Você pode se comunicar com a gente através do nosso site www.foxsports.com.br. foxsports.com.br. Danilo Borba diz boa tarde a todos. Chase Elliott leva hoje e pergunta por onde anda a Joanna Long. Quanto a Joanna Long, eu não sei responder, Danilo. Vou ficar te devendo essa. Eu também realmente não sei o que aconteceu com a Joanna Long. Possivelmente ficou sem patrocínio, Danilo. Possivelmente foi o que aconteceu com ela, porque ela competia, né, naquele carro número 70, que está o Derek Cope. E o Júnior Souza pergunta quantas trocas de marcha em média o piloto faz a cada volta em uma pista como essa. Pouquíssimas, né? Acho que nenhuma. Normalmente basicamente nenhuma. Normalmente nenhuma. A única pista que os pilotos da NASCAR que eles realmente trocam a marcha é a pista de Pocono. Mas mesmo assim é opcional. Alguns pilotos gostam de reduzir numa das curvas e outros não. Mas normalmente nos ovais da NASCAR os pilotos andam com uma marcha só. Olha, respondendo a pergunta do Danilo Borba, o contrato da Joanna Long com a equipe se encerrou no ano passado e não houve opção de renovação. Possivelmente falta de patrocínio. Não sei, mas possivelmente é o que deve ter acontecido. Se ela tivesse patrocínio, deveria ter continuado. Olha só. O Logano aí, ó, tomou o caixote do 74. Mas o Kyle Busch ficou atrás também. A gente viu logo à frente dos dois o Landon Cassio, que largou na 13ª posição. Está batalhando ali para não ficar uma volta atrás. E quem já começa a ficar perto da bolha aí de ultrapassagem é o Sadler, mas acho que temos bandeira amarela, hein? Bandeira amarela acontecendo. Portanto, temos Kyle Busch, Joey Logano e o Brian Scott na 3ª posição. E a segunda bandeira amarela da prova acontece. E aquilo que eu disse, Matara, agora todo mundo vai ter que parar nos pits. Eu tenho minhas dúvidas se acho loucura um piloto que agora opte por não parar. Porque tivemos uma longa sessão, foram mais de 50 voltas desde a última relargada. O Logano ficou 56 voltas na dianteira. Com o mesmo pneu ele está andando desde a largada. São 75 voltas com esse mesmo pneu, com o mesmo tanque de combustível. É impossível que ele permaneça na pista nesse período agora de neutralização. Acredito que ele agora vai parar, vai entrar no ciclo dos líderes. Todos os que estão na mesma volta, que são os 17 primeiros colocados, já colocando que o Quasi Neves 16 mais colocando que o Quasi Neves, que deve ser o Lucky Dog, com certeza será. Então aí todo mundo deve parar. Está aí o Joey Logano, é o líder da prova. Em seguida o Kyle Busch. A gente vê vários retardatários entre ele e o Brian Scott. E uma bandeira amarela provocada apenas por detritos. Não houve nenhum incidente maior para atrapalhar a prova. Vão entrando os líderes dos pits. Olha o Matt Kenseth muito agressivo ali com o número 20. Os pits, a estrada dos pits aí é muito apertada neste oval de Dover. A parada do Matt Kenseth é logo ali na curva, bem no comecinho. Por isso que ele já estava se posicionando para não perder a entrada. E a do Chase Elliott é lá no fim, que é o pole position. Não, o segundo colocado, perdão. Mas é no fim. O Joey Logano é lá no fim. Mas o Chase Elliott não deixa de ser, né? Mas bem próximo do fim. Sim, mas não necessariamente. Só uma coisa, Mata. Ele pode escolher onde ele quer. Ele escolheu esse posicionamento. Poderia ter escolhido lá atrás. O Jimmy Johnson, por exemplo, sempre gosta. Quando ele não é o primeiro, gosta de escolher lá atrás. Olha só o Kyle Busch. Belíssima parada do Kyle Busch. E o Chase Elliott também. Boa parada. Volta à frente do Matt Kenseth. Olha só quantas posições perdeu o Brian Scott. 2 posições.
Temos um novo líder na prova, Kyle Busch. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover. Você acompanha aqui nos canais Fox Sports exclusivo a 12ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Enquanto Kyle Busch na frente, saiu na frente do Joey Logano depois da sua parada nos pits. Na segunda posição o Joey Logano, que foi o pole position, e o Chase Elliott ganhou a terceira posição. Ele havia entrado em quarto, o Brian Scott, que entrou em quarto, voltou em quinto, e o Matt Kenseth, que havia entrado em quinto, voltou em quarto. Aí a gente vê os carros já alinhados para o reinício de prova. O Trevor Bayne vai relargar na sexta posição, e atrás dele o Ty Dillon e o Regan Smith estão... Tudo pronto para a relargada mais uma vez. Bandeira verde. Kyle Busch já abrindo na ponta. Belíssimo trabalho. O Kyle Busch é o novo líder da prova. Desde o momento em que parou, o Matt Kenseth aparece em segundo. O Joey Logano o terceiro, o Chase Elliott para quarto, vai sendo pressionado pelo Trevor Bayne. Portanto, uma surpresa ali, o Matt Kenseth, excelente trabalho, ultrapassando o Chase Elliott e o Trevor Bayne. E o Joey Logano. Esse é o visual do Chase Elliott. Caiu para a quinta posição, está atrás do Trevor Bayne. Atrás dele está o Brian Scott. Já abrindo 200 voltas programadas, ainda não chegamos à metade. E o Kyle Larson tentando se recuperar, deixando para trás ali o Regan Smith. E agora o Elliott Sadler também vai tentando tirar a posição do Regan Smith. Ele estava na oitava posição. Enquanto mais pontos o Sadler tentar tirar do seu adversário, melhor. Porque a batalha pela liderança do campeonato está entre eles por enquanto. O Kyle Larson parece ter melhorado o seu carro depois de chegar a andar até em 16º. Muito mal, ter batido no muro, saído de traseira. Parece que recuperou bem o andamento. Pronto, que é a sensação da Sprint Cup, o melhor novato do ano por enquanto. Tá aí o Kyle Larson, número 42, vai se mantendo à frente do Regan Smith. Kyle Larson é o oitavo, Regan Smith é o nono. Kyle Busch vai mantendo a liderança à frente do Matt Kenseth. O Logano é o terceiro colocado. Os três primeiros separados por menos de um segundo. O oitavo, você vê aí, o Kyle Larson já está mais de 4 segundos atrás do líder. 2 bandeiras amarelas até agora. Paulo Henrique pergunta no nosso site, no www.foxsport.com.br, por que a Penske não coloca pilotos fixos na Nationwide, buchinho neles. É uma opção do Roger Penske, né? Obviamente, isso até aconteceu no ano passado no São Hornish, era piloto fixo, mas para esse ano o Roger decidiu fazer revezamento entre o Joey Logano e eventualmente o Ryan Blaney. Tem participado das provas com o carro número 22. E também muda, claro, a programação visual, o patrocínio de acordo com o interesse da prova, etc. Também a gente vê um visual diferente nos carros da Penske a cada prova. Brad Keselowski também é outro que eventualmente participa de provas da Nationwide. Exatamente. Eu colocaria isso também na questão do... mas complementando, né? Na questão do patrocínio, né? Na questão da questão de dinheiro. Orçamento. De novo, mas tem que ter dinheiro, né? O orçamento a gente faz. Vai me custar tanto. O problema é ter dinheiro.
Exatamente. Não dá para fazer um segundo Exato. carro. Exatamente. Eu acho que por isso a gente já teve essa discussão também num dos nossos programas sobre a NASCAR todas as semanas. Por isso, na minha visão, o Roger Penske não manteve o Sam Hornet Jr. por falta de patrocínio. Essa é a minha visão. Foi esse o motivo. Mas também eu repito, eu acho que ele deu chance demais e o Hornet também não soube aproveitar. É um pouco de culpa de cada um. O Joey Logano aparecendo ali atrás do Matt Kenseth, vai batalhando. O número 28 é o retardatário, o J.J. Yeley. Você mencionou, Matar, usando o antigo carro da Penske, usando um Dodge. Um carro antigo da Penske de 2012 para trás, né? É. Porque já em 2013 a Penske estava por fora. Mas vai sobrevivendo esse Dodge aí para os fãs, para os nojentos, os fãs da marca Dodge no Brasil, vai sobrevivendo esse carro na pista. O piloto que não está aparecendo desta vez é o Dylan Kwasniewski. Vem de resultados até razoáveis, mas nessa prova não está andando muito bem o piloto do 31. E o Kyle Busch chega a 1.030 voltas lideradas em provas da Nationwide Series, recorde absoluto histórico do circuito de Dover. Ele também tem um recorde de maior número de vitórias na categoria. Continua essa batalha pela segunda posição. Matt Kenseth já foi vice-campeão da Nationwide Series antes de subir para a categoria principal. Ele foi vice-campeão do Dale Jr. Dale Jr. foi 2 vezes campeão, foi bicampeão, foi consecutivo o triunfo do Dale Jr. E num desses títulos do Dale Earnhardt Jr. na Nationwide Series, o Matt Kenseth foi o segundo colocado. Eu lembro muito bem, Matar, uma reportagem numa revista sobre esportes norte-americano, mostrando os dois na capa, mostrando como os dois novos pilotos, como os dois pilotos para o futuro. Isso foi ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, talvez até final dos anos 90 ainda, se não foi ano 2000, por aí. Estão os dois aí, né? O Matt Kenseth não estava errado. Né? Não estava errado. Não se tornaram superastros, mas são grandes pilotos. Somente o Matt Kenseth, né? Que já tem um título. A vantagem do Kyle Busch é de mais de 1,5 segundos para o seu companheiro de equipe, o Matt Kenseth. Joey Logano é o terceiro colocado. Trevor Bayne e o Chase Elliott. O Brian Scott vem na 6ª posição. Interessante, então estamos com relativamente poucas mudanças de posição neste momento na pista. Temos 17 pilotos na mesma volta e o 17º piloto é o Dylan Kwasniewski. O Mike Bliss é o primeiro a aparecer uma volta atrás. O Landon Cassill vem fazendo uma temporada razoável. Ele está com um carro de uma equipe pequena, da JD Motorsport, o JD Motorsport, está aparecendo na 14ª posição nesta prova, mas sobrevivendo aí. O Landon Cassill, ele é o 12º na tabela, está 11 pontos atrás do Ryan Reed, que compete numa equipe de ponta, que é a equipe de Jack Roush. Eu lembro que o Cassill em Iowa fez até uma corrida bastante interessante. Adotou uma estratégia diferenciada que na época não lhe foi favorável depois no correr da disputa, mas é um piloto que tem cometido muito poucos erros. A gente vê o Cassill fazendo uma temporada muito honesta. Novamente a questão, é um piloto que até poderia fazer alguma coisa a mais se tivesse uma equipe com melhor estrutura. Como não tem, não é o caso, então fica ali nesse chove não molha, mas mesmo assim é um resultado que qualquer chefe de equipe até gostaria de ver um piloto sendo tão regular quanto o Landon Cassill tem sido nessa temporada da Nationwide Series. Amanhã tem mais NASCAR aqui no Fox Sports 2, a partir das 2h da tarde, a etapa da Sprint Cup, com Brad Keselowski e Kyle Busch largando na primeira fila. Kyle Larson no muro, você viu ali antes o Chris Buescher quase tocando, e aí temos a Miriam Monstro aparecendo ali com um
carro monstro segurando um carro da categoria. Ontem, né, o monstro estava segurando uma placa do patrocinador da Camping World Truck Series e agora estava segurando um carro ali. O troféu é um monstro segurando o carrinho do piloto que vence. Exato. Cada categoria. Pista inaugurada em 1971, me corrija se eu estiver errado, Sérgio. Acho que foi 69 ou 71? 69. Mas eu vou confirmar logo para você, mas acredito que tenha sido em 69. 71, se não me engano, foi o ano da primeira prova de Sprint Cup. Tem que ver aqui. Mas de qualquer maneira, está aí o Kyle Busch. A gente vai passando aí pelos primeiros colocados. O Kyle Busch largou na 4ª posição. A melhor posição dele foi o primeiro lugar. Está aí o Matt Kenseth, diz que seu carro não está... Ele gostaria que fosse, mas de qualquer maneira vai sobrevivendo. Acho que segundo lugar não é uma posição que ele tem que reclamar. E o Joey Logano, que é o terceiro colocado. Foi inaugurada em 69, Matar. Desde 71 que ela recebe 2 vezes por ano a Sprint Cup. Mas em 69 e em 70 teve uma prova da Sprint Cup em 69 e uma em 70, e desde 1971 ela recebe a Sprint Cup 2 provas por ano. Muito bem. Recebeu o upgrade em 1971. E como eu já disse, nem sempre foi de concreto. Começou como uma pista de asfalto. Essa é a primeira prova do Chase Elliott em Dover pela Nationwide Series. Ele já competiu aqui em outras categorias. Começou na 2ª posição, chegou a estar em primeiro. O pior posicionamento dele foi o 6º. E ele está se mantendo ali atrás do Trevor Bayne. Vai fazendo um bom trabalho de pressão em cima do Trevor Bayne, mas sem conseguir a ultrapassagem. Aí está o Ty Dillon, começou na 12ª posição, é o 7º colocado, chegou a estar em 4º. Matado o Ty Dillon. Está tendo uma temporada, eu não sei, para mim o Ty Dillon está bem no campeonato, está batalhando ali pela 4ª posição, mas não sei, eu esperava uma temporada um pouco melhor dele. Afinal a equipe dele é muito boa, a equipe do avô dele, a Richard Childress, né? Talvez essa campanha dele, que é até razoável, mas sem nenhum top 5 até aqui, explique o porquê dele não estar aparecendo com tanto destaque no campeonato. Acho que faltou algo mais ainda para que ele brilhasse nesse começo de campeonato. Mas a temporada é longa, de repente ainda é uma questão de adaptação. E, enfim, vamos ver como ele se sai a partir da segunda metade do campeonato. Tá aí o Elliott Sadler. Tem como segundo do campeonato, começou em 9º, chegou a estar em 3º, no momento aparece como o 10º colocado. No momento a situação não é a melhor para ele, ele está uma posição atrás do Regan Smith, que é o líder do campeonato. Olha o Logano, aumenta a pressão em cima do Matt Kenseth pela 2ª posição. Vamos escutar o motor do Logano. Depois tivemos o onboard ali do Matt Kenseth. E o Matt Kenseth abriu, né? Abriu um pouquinho ali, talvez temporariamente, mas de qualquer maneira abriu. O Trevor Bayne também vai mantendo o Chase Elliott ali cerca de 5 décimos de segundo atrás. E aí agora... Matar, já te fiz uma pergunta, você não respondeu. Sim. Você ficou assim, né? Se aquela hora, se o Kyle Busch ia alcançar o Joey Logano, eu senti nitidamente agora, que você estava me provocando, Sérgio Lago.
Agora, eu provoquei não, foi uma pergunta. Mas você depois estava me provocando, que eu vi aqui. Depois, eu só mencionei que o carro do Logano era amarelo. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: Kyle Busch consegue a vitória hoje, consegue amanhã? Ah, você quer que eu diga que ele vai conseguir a varrida? A varrida, grande não. Chance. Não, quero saber o que você acha. Você, claro, grande chance. Você não é oráculo, ninguém é oráculo. Não, ninguém é oráculo, mas grande chance de conseguir a varrida, claro. Por que não? É uma possibilidade. Sim, total. Total. Tá, eu agora, com também. relação ao carro amarelo do Joey Logano, há controvérsias, tá? Há controvérsias. Eu sei muito bem o que você falou, Sérgio Lago. Não falei nada, falou. Não falei nada. Falou sim. Está aí o Kyle Busch, o líder da prova. Aí dominando. Olha, se acontecer qualquer coisa com o Kyle Busch, vocês já sabem. Não, não sabem não. Não sabem. A culpa será do Kyle Busch, não de Rodrigo Matar nem de Sérgio Lago, por favor, hein. Além do que é visto como o cara que seca o cara que seca o Kyle Busch é você, viu? Não eu. Não, eu não. Quem seca o Kyle Busch é o Thiago Alves. Falando disso, também. o Reinaldo... não, também não. É o Thiago Alves. É o Thiago Alves. Que é considerado. Eu não sou ele é considerado o pé frio do Kyle Busch. Tá. Ele é considerado. O Reinaldo de Cachoeirinha fez a pergunta se o Kyle Busch tem chances reais de vencer amanhã. Acho que o Matar já respondeu. Concordo totalmente. É um dos grandes favoritos para vencer a prova amanhã, mas temos outros. Claro. Não vai ser tão fácil quanto está sendo agora esse primeiro lugar dele, ou mesmo que o Logano ganhe ou o Matt Kenseth, a concorrência amanhã vai ser bem maior. Teremos Jimmie Johnson, que tem 8 vitórias neste oval de Dover, inclusive uma no ano passado. Temos o Joey Logano, que nunca venceu na Sprint Cup em Dover, mas está fazendo uma ótima temporada. Este ano já tem 2 vitórias. O próprio Kyle Busch. Teremos o Jeff Gordon, que vem fazendo um ótimo campeonato. Temos o Kevin Harvick, o Brad Keselowski, que anda bem em Dover também. Então, amanhã vai ser bem mais difícil a tarefa do Buschinho, mas ele tem como chegar lá. E o Rômulo Pereira pergunta a gente, ele quer de Rolândia, no Paraná, nessa pista ficar por dentro na ultrapassagem. Ficar por dentro, a ultrapassagem é garantida ou é no braço mesmo? E em quantas paradas quem consegue economizar poderá sair vitorioso? Vamos para a primeira. Não, é relativo, né? Porque você vê que um carro pode ser rápido tanto pela linha de cima quanto pela linha de baixo. Depende muito, logicamente, da presença de um retardatário ou não. Claro que pela linha de baixo você perde menos tempo do que andando pelo alto. Mas o rendimento, você vê que numa pista com inclinação de 24 graus, não muda, basicamente. Qual foi a segunda pergunta dele? A segunda é a questão do combustível, um piloto que economiza em quantas paradas ele consegue. Olha o Kyle Larson tendo problemas mais uma vez. Não tá legal o carro do Kyle Larson. Aí numa prova como essa de tiro curto é difícil você ter economia. Acho que nem precisa, mas precisa de 2 paradas. No mínimo. No mínimo 2 paradas. Não, com 2 paradas você faz. São o quê? 80 voltas? 70, 80 voltas? 70, 80 voltas. Então com 2 paradas, 200 voltas é tranquilo. Não é uma prova que geralmente essa questão de economia conta muito, mas respondendo seria isso. Mas poderia acontecer agora, uma bandeira amarela agora. Pá, bandeira amarela. Os pilotos vão chegar no final da prova meio no limite do tanque. Aí poderemos ter a questão da economia. Exatamente. Mas não é uma pista onde isso influencia no resultado da corrida. Há pistas e pistas, né? Onde isso é fundamental. Às vezes até um circuito ligeiramente maior, na verdade, como o New Hampshire, que é 1,7 km de extensão, aí a questão da economia de combustível já foi vital e já determinou uma vitória. Aliás, já várias vezes isso aconteceu. Vitórias e derrotas, claro. O Victor Fischer pede para a gente abrir uma janela da transmissão para o som dos motores. Abrir um pouquinho, vamos mais uma vez aí. Primeiro on-board, Victor, olha aí, vamos lá, mais um sobe som aí. Aí, portanto, valeu, Vitor. Sobe o som. Tenta colocar mais aqui da transmissão. O Matt Kenseth vai fazendo um belo trabalho segurando o Joey Logano. Olha quem aparece ali já como retardatário, o Dylan Kwasniewski.
que é o 16º colocado. Ele havia sido o piloto que recuperou a volta perdida, mas realmente não está fazendo uma boa prova, o número 31. E tem tudo para perder a condição de Lucky Dog, porque acaba de ser superado pelo Cale Conley. O Ryan Reed acho que já está na frente dele. Número 15, o Ryan Reed na realidade foi ultrapassado. Ele foi ultrapassado. Sim, tem razão. Sim, porque o Kyle Busch já colocou o Ryan Reed na posição de primeiro entre os retardatados. E o Cale Conley está 2 voltas atrás. Então, na realidade, foi só por você tem toda a razão. Posicionamento na pista. É que o Kyle Busch já está colocou o Ryan Reed e daqui a pouco vai colocar o James Bush também. Porque a volta do Kyle Busch, a última volta foi 24,818. 24 segundos, 818 milésimos. E o James Bush está 22 segundos e 9 décimos atrás do Kyle Busch. Então, mais algumas voltas aí, está fazendo voltas mais lentas, evidentemente, mais algumas voltas, e o Kyle Busch deixa o James Bush também para trás. Depois aí vem quase que em seguida o Brandon Gordon. E aí temos o Ryan Sieg, que é o 12º. E faz uma corrida bem interessante o Ryan Sieg. Vem fazendo um bom trabalho, 12ª posição para ele. E o Chase Elliott vai se mantendo ali atrás do Trevor Bayne, mas não consegue ultrapassar. O Thiago Raposo manda aqui uma comunicação com a gente, uma tarde isentando aí da questão do Kyle Busch. Ele só não faz essa pergunta para o Thiago Alves amanhã sobre o Buschinho. Ainda bem que o Thiago Raposo me entende. Quem é considerado pé frio é o Thiago Alves, o Kyle Busch. O Carlos Arati pergunta: os projetos do Laerte Zata na NASCAR estão em que fase? Olha, o Laerte Zata no momento ele está trabalhando com a Chrysler. Ele está trabalhando, se eu não me engano, ele está em Michigan, está ali naquela área de Detroit, trabalhando com a Chrysler. E ele realmente deixou a NASCAR depois do trabalho dele com a Toyota. Ele trabalhou com o carro número 47, pouco tempo, foi curta a passagem dele na equipe JT Dougherty, a equipe que está com o Indiel Mendinger agora. Depois ele foi para uma preparadora de motores, se eu não me engano ligada a BK Racing, mas uma empresa de montar motores da NASCAR. Inclusive eu pude visitá-lo lá na última vez que eu estive em Charlotte, mas tipo 2, 3 meses depois ele acabou indo para Detroit, para a área de Detroit, para trabalhar com a Chrysler. Essa é a última informação que eu tenho dele. Depois disso ele mudou, eu não sei, mas é a última informação que eu tenho. Ele continua ligado à Chrysler, né? E, inclusive estão retrabalhando o Viper para a segunda metade da temporada do Tudor United Sports Car. Quando o carro volta em Watkins Glen, na prova de 6 horas, porque eu já disse na transmissão do Tudor, quem acompanhou mais cedo, que os carros da categoria GTLM nem participaram da prova em Detroit porque estão em Le Mans, mas só a Corvette está participando e a Kron, que não estará em Le Mans nesse final de semana. A Viper estava incluída na lista principal de entradas, mas foi uma das primeiras a fazer o chamado forfait, ou seja, desistir da sua participação, abrindo vaga para outros competidores que estavam numa lista de espera. Foi uma decisão causada por questão orçamentária, e a SRT, que era a detentora da marca, não existe mais, agora é a Chrysler mesmo. O carro vai voltar a se chamar Dodge Viper a partir da segunda metade do campeonato da Tudor na classe GT Le Mans. Está aí o Kyle Busch, o líder da prova. Lembrando que você pode se comunicar com a gente no nosso site, no www.foxsports.com.br. A Lúcia Ferreira pergunta: quantas vitórias do Kyle Busch este ano nas 3 categorias? Olha, na Truck Series ontem ele conseguiu a 4ª vitória dele este ano. Na Nationwide Series, eu estou contando aqui, ele tem 2 até o momento. Exatamente, ele venceu em Phoenix, depois venceu em Bristol, e na Sprint Cup ele tem 1 vitória até agora. Portanto, 3 no total dão 7 vitórias. Exatamente. 4 na Truck, 2 na Nationwide Series e 1
na Sprint Cup, na categoria principal. Até que ele está discreto na Nationwide Series, mas também não participou de todas as provas, né? Busch é o líder, sem muitas mudanças nessas primeiras posições. Continuamos com o Matt Kenseth em segundo, Joey Logano em terceiro, Trevor Bayne em quarto, Chase Elliott em quinto. O Regan Smith é o oitavo colocado, ele que é o líder do campeonato, e o Elliott Sadler é o 10º. Portanto, o Regan Smith nesse momento estaria abrindo uma vantagem de 2 pontos de 7 pontos, né? 2 pontos a mais para o Elliott Sadler. Eles começaram esta prova com 5 pontos de diferença, e com 2 estaria pulando agora a mais, o Regan Smith estaria aumentando a vantagem dele no campeonato. E o Chase Elliott não estaria ganhando muito não, porque o Chase Elliott está em quinto, o Regan Smith em oitavo, portanto o Chase Elliott estaria ganhando 3 pontinhos apenas. Sérgio, isso não tem muita importância não, mas com o teste da saber, esses cones aí identificam os metros para a freada. E às vezes alguns pilotos dão um leve toque no freio para equilibrar o carro na tomada de curva. Quase não se freia oval, mas fica a curiosidade, não há placas de sinalização e sim cones que indicam 300 metros, 200 metros, 100 metros. Aí, portanto, vocês viram os cones ali e acontece a bandeira amarela, e a partir de agora ninguém mais precisa parar. Os pilotos, claro, podem optar por parar se tivermos outra bandeira amarela, mas voltando até aquela pergunta sobre combustível, nesse caso agora vão encher o tanque e não param mais. Problema de combustível não existe mais. Terceira bandeira amarela da prova. Uma parada importante, hein? Vamos ver se o Kyle Busch volta na frente. Vão entrar Kyle Busch, Matt Kenseth, Joey Logano, Trevor Bayne e Chase Elliott. Temos na mesma volta 12 pilotos apenas, e o Lucky Dog vai ser o Brendan Logan, porque o Kyle Busch já tinha ultrapassado o James Buescher, mas ultrapassou em seguida o Brendan Logan, que estava na frente do James Buescher. Portanto, o 13º colocado, o Brendan Logan, é quem vai recuperar a volta perdida. Como mostra a imagem, é exatamente ele que está atrás do Buschinho. E acredito que tenha sido mais uma bandeira amarela por detrito, Sérgio. É. E o James Buescher ali atrás frustrado, né? Ah, com certeza. Entra o Kyle Busch, entra o Matt Kenseth. Olha, salvo um erro maior, o Kyle Busch deve voltar na frente. Olha como ele já entra, a vantagem que ele tem em relação ao Joey Logano. Então, mesmo que ele perca aí meio segundo em relação ao Joey Logano na parada, ele volta na frente. Matt Kenseth, 12 segundos e 3 décimos. Excelente parada para o número 20. Trabalhou bem a equipe. Vamos ver o Buschinho fazendo um pequeno ajuste ali no chassi. 4 pneus, Joey Logano também. Olha o Kenseth vindo, hein? Tranquilo. 13 segundos, volta na frente o Kyle Busch. O Logano volta em terceiro. E o Trevor Bayne mantém a 4ª posição, Chase Elliott a 5ª, o Brian Scott o 6º lugar. Nenhuma mudança de posição até os 7 primeiros. Primeira troca aconteceu ali, o 8º e o 9º colocados. O Kyle Larson voltou à frente do Regan Smith. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover, no Delaware. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 12ª etapa da NASCAR Nationwide Series. Mais uma vez, bandeira verde. O Kyle Busch ali tentando manter a primeira posição por fora. Tentando testar o seu companheiro de equipe, Matt Kenseth, vai embora o Buschinho. E olha o Trevor Bayne, hein? Olha o Trevor Bayne, quase tirou a posição ali do Matt Kenseth, mas vai assumir, ele assume a 3ª posição, Trevor Bayne. Belíssimo trabalho do número 6, cheio de moral, porque ano que vem vai competir a temporada completa da NASCAR Sprint Cup. E o Chase Elliott, desta vez, foi bem, manteve ali a 5ª posição.
Batalhou, mas conseguiu manter. Olha só, o Brian Scott batalha com o companheiro de equipe dele, o número 3, o Ty Dillon. O 2 e o 3 são da equipe de Richard Childress. Lá vai o Logano pro ataque. Resiste o número 6 do Trevor Bayne. Olha o Chase Elliott chegando, hein? Olha, ele vem para tentar passar o Kenseth, rapaz. Olha só. Cheio de moral o Trevor Bayne. Vem o Chase Elliott tentando se aproveitar dessa batalha à frente dele. Olha, o Logano empurrou ali o Matt Kenseth e deu um adeus ao Trevor Bayne. Adeus temporário, pelo menos. Olha o Trevor Bayne ali, toquinho no Joey Logano. Deu toquinho o Trevor Bayne, vai guerreiro número 6. E agora sim, o 22 consegue executar a ultrapassagem. Enquanto isso, ó, Kyle Busch acenou lá da frente. Tchau. Opa, pancada, Cale Conley. Foi um milagre que ninguém tenha batido nele, hein? Cale Conley, a pancada no muro. Nowhere to go right there. You hit the bottom and he got turned back into you. Lutaram, batalharam e vão relargar os 5 primeiros da exata posição que estavam antes da última relargada. Kyle Busch, Matt Kenseth, Joey Logano e Trevor Bayne. A gente viu o Trevor Bayne muito agressivo nessa relargada. Aliás, Sérgio, como há muito tempo a gente não via, né? Sim, o Trevor Bayne lutando ali com a turma da Sprint Cup de igual para igual. Ganhou meu respeito. Ganhou meu respeito. Não sou super fã do Trevor Bayne como piloto, né? Não tô falando do ser humano Trevor Bayne. E olha Foi uma colisão James Buescher com o Ryan Reed. Olha, o Ryan Reed se envolveu ali num totó com o James Buescher e o Cale Conley acabou levando as sobras. Primeiro acho que o James Buescher tocou no Ryan Reed, ou pelo menos se tocaram, né? Ou o contrário. Esse é o Dakota Armstrong. Pareceu que foi o Ryan Reed que deu uma fechada no Buescher. E depois aí o carro dele foi para a linha de baixo e acabou acertando o 33 do Cale Conley. É uma pena para o Cale Conley, via cuidando tranquilo ali da vida dele. Fazendo uma corrida correta. E aí acaba danificando o carro, fim de prova para ele. Certamente Reed e James Buescher também vão ter a corrida prejudicada, né? Porque um contato danifica os carros. Eles não vão passar nos pits para uma verificação. O Conley é levado para a ambulância, vai fazer a verificação médica de praxe e deve ser liberado após aqueles exames Giga 33, aquela coisa do olho, para saber a profundidade, se está olhando direitinho. Em 10 minutos sai do centro médico e vai para o box para falar com a equipe. Ele que também é da equipe de Richard Childress, a mesma equipe do Ty Dillon e do Brian Scott. Está aí o visual do Buschinho, agora é o visual do Joey Logano. Esse é o Matt Kenseth. Vai tentando mais uma vitória. O Matt Kenseth já venceu 2 vezes neste oval de Dover pela Nationwide Series. Já venceu 2 vezes também na Sprint Cup. O único piloto aí que já venceu nas 3 categorias é o Kyle Busch. Venceu em Dover na Sprint Cup, na Nationwide Series e na Truck Series. Os líderes devem entrar nos pits. A outra bandeira amarela não demorou muito a acontecer. Temos um número pequeno de pilotos na mesma volta. O Brendan Gogan é o último, está em 13º. E aquela história, né? O James Buescher seria o Lucky Dog, mas ele estava envolvido no acidente. Tivemos uma situação semelhante ontem na Truck Series. E o piloto envolvido no Lucky Dog, quem foi mesmo? Herman Quiroga. Herman Quiroga. Não recebeu o Free Pass, não recebeu a posição de volta, porque ele estava envolvido no acidente. E nesse caso, o James Buescher estava envolvido. Culpa dele ou não, pelo menos houve o toque do Ryan Reed com ele no início da confusão. E está confirmada a informação. O James Buescher não
vai recuperar a volta perdida porque ele estava envolvido naquela confusão que trouxe a bandeira amarela. Está aí o Ryan Sieg, vai aparecer na 12ª posição. Vai sobrevivendo aí, competindo sem patrocínio, sem um patrocínio grande, apenas aqueles patrocínios básicos ali que são os patrocínios da categoria. Todo carro é obrigado a ter aqueles patrocínios, nem todos têm patrocínios iguais, às vezes são pilotos patrocinados por um refrigerante, outros são por outro, ou alguns não são. Então tem alguns ali basicamente ali são os fornecedores, né? Você vê que são patrocinadores diferentes, mas tem alguns da categoria também, né? É uma tradição que esses adesivos estejam colados próximo à porta e ao número de cada carro. Devemos ter mais uma boa relargada. Amanhã temos a Sprint Cup a partir das 2 horas da tarde, também de Dover, aqui no Fox Sports 2. Aí a gente vê os pits ainda estão fechados. Interessante, estão demorando a abrir os pits. Quer dizer que teremos pelo menos mais 2 voltas, né? Uma volta para os carros parando nos pits, pararem nos pits, quem carro que quiser. Opa, isso não é bom. Ai, rapaz, olha isso. Isso não é bom. O truck atolou a roda traseira. Agora, é mais uma da NASCAR. Não, You find out what the 22 deal is there, Chris? I'm not really sure. Que Jet Dryer, já teve tanta coisa depois do Jet Dryer. Luz que se apagou no meio da prova. Teve isso, né? Sempre acontece, não. Depois do Jet Dryer, nada mais me surpreende. Já teve algumas depois dessa. Depois do Jet Dryer. Outro dia teve uma bandeira amarela. Você estava comigo, eu acho. Uma bandeira amarela ou não? Tava com a Milton, caiu um sinalizador, um daqueles sinais de bandeira amarela. As luzes, a luz comigo, não estava com você, não, caiu. E teve aquela que foi o patrocinador, a faixa do patrocinador no muro, que também se soltou, ficou na pista e acabou provocando a bandeira amarela. Que nós dois fizemos. Olha aí, olha só. Reboque tirando o caminhão de serviço. Espetacular. Mas foi rápido, né? Pelo menos. É como eu costumo falar, né, o Sérgio Lago, parabéns aos envolvidos. Não, e parabéns mesmo, Matar, mas neste caso eu vou dizer parabéns mesmo, porque eu sei que esse seu parabéns é dúbio, mas porque isso quer dizer que, se você ver, apesar de todos esses problemas que falamos, a NASCAR está preparada. Claro. Não é culpa da NASCAR se o Montoya perde o controle do carro dele. Na verdade, ele teve um problema na suspensão ali, né? E bate num Jet Dryer, num carro cheio de querosene. E pega fogo, explode e fica durante meia hora o fogo no asfalto. Mas a NASCAR foi lá e consertou e resolveu o problema. Então eles estão preparados para isso. Agora, os acidentes acontecem. O carro estava ali, não tinha outra opção. O caminhão tinha que entrar na grama para tirar o carro da pista. Lembrando que você pode se comunicar com a gente através do nosso site www.foxsports.com.br. O Randall Carvalho pergunta quem é o melhor dos irmãos Busch e pergunta se o Jeff Gordon ainda está com Alan Gustafson como mecânico-chefe. A segunda pergunta, a resposta é sim. O Alan Gustafson ainda é o chefe de mecânicos do Gordon. E Matar, qual é o melhor dos irmãos Busch? Na minha opinião, ainda é o Buschão. Olha, escutem bem o que eu vou falar. Na minha opinião, é o Buschinho. Eu acho o Buschinho melhor que o Buschão, porque dizem que eu não gosto do Kyle Busch. Mas o Kyle Busch, para mim, é o melhor piloto dos dois. Ainda não tem título, é verdade. Mas em número de vitórias, em termos de talento, eu gosto mais do Buschinho. Aí a gente vê o Chase Elliott. Chase Elliott vai voltar.
Vai voltar. Vou dizer que vai voltar porque ainda não chegamos ao final da prova. Parece que o Chase Elliott vai voltar a conquistar um bom resultado nesta prova. Mesmo que ele termine ali onde está, quinto lugar, vai ser um bom trabalho, porque só tem, tirando o Trevor Bayne, só tem pilotos da Sprint Cup à frente dele. Agora, o único obstáculo para o Chase Elliott terminar entre os 5 primeiros, para mim, Matar, não sei se você concorda, é o Kyle Larson, que vai relargar ao lado dele na pista de fora ali, na pista junto ao muro, que normalmente tem levado vantagem nas relargadas. Aí você vê os carros passando na reta oposta, as luzes acesas ainda, os carros já entrando nos pits, aliás, essa é a reta em frente aos pits, perdão, os carros já nos pits, os carros que escolheram parar. Aí o Joey Logano. Pedindo para explicar por que a linha de dentro é tão difícil. Dizendo que o problema é nas curvas, realmente mais difícil ali na parte de dentro. Eu tenho que ultrapassá-lo, eu prometo. O que ele disse em relação a ultrapassar o número 54, mas ele não parece preocupado com o 20, que é o carro que está imediatamente à frente dele neste momento. Eu acho que deveria estar preocupado. Just kind of trying to chip our way back up through the field. We didn't really need to be back there. We were at a way faster car than that. My inexperience at the beginning of the race kind of got us back there, but não deveríamos estar tão lá atrás assim. Tínhamos carros melhor do que isso. A minha inexperiência me deixou atrás no começo da prova. Kind of got into it, so yeah, I didn't get to see it there, but hey, I'm just glad to be racing here in the Nationwide Insurance. Going to thank IAVA for being on the race car. Being a part of RCR is a pretty cool feeling. So fazer parte da RCR. Voltaremos muito fortes e esse é um sonho se tornando realidade. Até que ele foi bem humilde ali, porque a culpa do acidente foi zero dele. Tudo pronto para a relargada. O Kyle Busch mais uma vez optando por largar junto ao muro. O Matt Kenseth na parte de baixo. Na segunda fila temos o 22 do Joey Logano, 6 do Trevor Bayne. Na terceira fila o 9 do Chase Elliott e o 42 do Kyle Larson. Tudo pronto para a relargada. Mais uma vez, bandeira verde. Olha o Trevor Bayne, mais uma vez muito agressivo. O Chase Elliott perdendo a posição para o Kyle Larson, cai para a sexta. O Trevor Bayne fazendo uma excelente relargada, quer tirar a posição do Matt Kenseth, lado a lado com o número 20. E olha o Chase Elliott por baixo, deixa o Kyle Larson para trás, recupera a quinta posição. Bayne segundo. Trevor Bayne é o segundo colocado. E olha o Chase Elliott agressivo agora atrás do Joey Logano. Vai por baixo o Chase Elliott, hein? Batalha mais uma vez entre os companheiros de equipe, Ty Dillon e o Brian Scott. O Ty Dillon tira a posição do Brian Scott, assume o sétimo lugar. O Logano deixa o Matt Kenseth para trás. E o Matt Kenseth volta a tempo de evitar o ataque do Chase Elliott. Chase Elliott vem ali atrás do Matt Kenseth. E agora o Logano vai ter que chegar no Trevor Bayne antes de chegar no Kyle Busch, faltando 39 voltas para o final. Kyle Busch vai em busca de mais uma vez conquistar 3 provas no mesmo fim de semana.
Conseguiu isso em Bristol, já agora vai tentar fazer isso em Dover. Já tentou em várias outras ocasiões. Apenas uma vez teve sucesso. Por enquanto, a chance dele é grande de pelo menos terminar com 2 vitórias nas 2 primeiras provas do fim de semana. Agora, não sei não, hein, se temos uma relargada aí com o Trevor Bayne ao lado do Kyle Busch, pelo que o Trevor Bayne está fazendo, vai ser uma parada dura para o Busch. Nilson Barcelos pergunta: podemos dizer no nosso site que o Elliott Sadler é um amarelão? Olha, o Nilson, eu diria que um pouco sim, na minha opinião. Nos 2 títulos que ele foi vice-campeão, ele amarelou no final. Com certeza, para mim, na minha opinião, ele amarelou na prova de Phoenix 2 anos consecutivos, na penúltima prova da temporada. Eu afirmo que ele é um amarelão. Eu afirmo, sentir firmeza, Matheus. Joey Logano manteve a pressão ali em cima do número 6 do Trevor Bayne. O Trevor Bayne segurou bem. Trevor Bayne vai em busca da 2ª posição na prova. Quem sabe a primeira. Aí o piloto que domina a prova até agora, o Buschinho. Você acompanha aqui com a gente a 12ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. São 33 etapas na temporada, portanto já entramos no 2º terço da temporada de 2014. O Regan Smith começou esta prova como líder do campeonato. Com o resultado no momento, ele se mantém como líder. O Elliott Sadler se mantém como 2º colocado. E o Chase Elliott se mantém como 3º na tabela. O Nilson Barcelos também pergunta se o Matt Kenseth está fazendo jogo de equipe para o Kyle Busch ganhar. Não acredito que esteja fazendo. Até porque o interesse comercial do patrocinador do Matt Kenseth é um e do Kyle Busch é outro. Se fossem 2 carros com a mesma pintura, aí sim poderíamos dizer que tem jogo de equipe. Na NASCAR não tem muito essa questão não. Às vezes até um piloto pode fazer, mas não é sempre. Claro, e agora, mais do que nunca, depois do episódio de Richmond do ano passado, a NASCAR está marcando em cima essa questão do jogo de equipe, tentando fazer com que os pilotos ajam de forma limpa na pista, sem prejudicar A, B ou C durante as provas de qualquer categoria da NASCAR. Agora eu acho que, só complementando, é raríssimo haver um jogo de equipe na NASCAR. Mesmo antes de Richmond, era raríssimo. Mas aconteceu, porque devido a esse formato de chegarmos à 26ª prova e termos em disputa algumas posições ainda para o Chase, dava margem a isso. Mas eu, raríssimas vezes, desde que eu acompanho a NASCAR, vi jogo de equipe na NASCAR. O máximo que eu vi como uma coisa regular foi pilotos deixando outro, ou o piloto da mesma equipe deixando outro liderar para acumular um ponto por liderar uma volta, porque o piloto que lidera pelo menos uma volta, né, ganha um ponto. Mas isso no passado, há muito tempo que eu já não vejo isso. Mas digamos, se tivessem 2 pilotos da mesma equipe, primeiro e segundo, estando andando perto, o primeiro colocado deixava o segundo ultrapassá-lo, liderar uma volta, garantir o bônus e depois havia a inversão de posição. Mas fora isso, esse tipo de jogo, segurar, jamais. E explico por quê. Porque na NASCAR vale mais o patrocinador. Então pense bem, tem um patrocinador da equipe do Matt Kenseth, que é um patrocinador. Tem um patrocinador da equipe do Kyle Busch, é outro patrocinador. Por que um vai, sabe, por que um vai atrapalhar o outro ou vai queimar a imagem do seu patrocinador? É muito complicado isso. Então é difícil ter o jogo de equipe. Tanto essa questão do patrocinador é importante, que quem estava envolvido na história do Richmond Gate, no caso a Napa, no carro do Martin Truex Jr.,
retirou-se da equipe do Michael Waltrip e foi patrocinar o time do Chase Elliott. Problemas para Dylan Kwasniewski. Podemos ter uma bandeira amarela. Parece que é o pneu que está encostando ali do lado traseiro esquerdo. Mas tá com fundo solto, não é a sombra. Alguma coisa estranha no carro dele acontecendo. Talvez seja algum problema na suspensão que esteja provocando este contato. Também. Certamente a fumaça do pneu tocando ali. Agora, por que o pneu começou a tocar ali? Não era para estar tocando. Então, possivelmente, um problema de suspensão. Vai lento. E olha, ele tem que entrar, hein? Senão vai acabar provocando a bandeira amarela. A NASCAR não gosta quando um piloto fica na pista para provocar a bandeira amarela. Não está sendo, no momento, intencional dele provocar a bandeira amarela, mas está muito lento. E realmente está complicado. É alguma coisa ali na suspensão. Vem pro pit o Kwasniewski, pelo visto. É na suspensão. Tem informação. Ele que foi o pole position na prova de Daytona da Nationwide Series. Ele terminou em 13º na semana passada em Charlotte. Enquanto isso, na pista, o Trevor Bayne vai se mantendo na segunda posição. E olha o Trevor Bayne se aproximando do buchinho. Olha a zebra aí. Faltando 22 voltas para o final, Joey Logano ficou para trás. O Trevor Bayne negociou muito bem a ultrapassagem em cima dos retardatários. Vamos ver se é uma situação momentânea ou se ele realmente consegue grudar no Kyle Busch. Agora, sem tráfego, a gente vai ter uma ideia melhor. Joey Logano é o terceiro, Matt Kenseth é o quarto colocado, o Chase Elliott o quinto. E olha, essa batalha é boa, hein? Essa batalha é entre o primeiro e o segundo colocados do campeonato. O Elliott Sadler ultrapassando o Regan Smith. Ele recupera um pontinho, a diferença diminui de 6 para 4. Porque eles começaram com uma diferença de 5. E agora inverte de 6 para 4. E são 4 pontos agora, nesse momento seriam 4 já. Porque está na frente número 11. Exatamente isso que apareceu ali no gráfico, Zé. E foi embora, hein? Claramente lento, ou mais lento, o Regan Smith. O próximo é o Chris Buescher, o piloto que está... Olha o Chris Buescher, que começou a prova com problemas, aparecendo em 11º. E quem sabe aí consegue até chegar no Regan Smith, tirar uma posição do número 7. Dezoito voltas faltando para o final. Regan Smith, o líder do campeonato. Aí o Dale Jr. acompanhando o seu piloto. Ele é dono dos carros 7 e 9 dos carros do Chase Elliott e do Regan Smith. Talvez não, uma das melhores temporadas do Dale Jr. como dono de equipe, como piloto também. O dono de equipe, na verdade, ele foi campeão, né, com o Martin Truex Jr. foi bicampeão, o Dale Jr. com o Martin Truex Jr. pilotando para ele. Já tem algum tempo, mas... Trevor Bayne, batalha pela liderança, vai chegando no buchinho. Vai ser um belo resultado do Trevor Bayne, pode se tornar o segundo piloto da Nationwide, terceiro piloto da Nationwide Series a ganhar este ano. Já ganharam o Regan Smith, o Chase Elliott e todas as outras provas, todas as outras vitórias foram de pilotos que não são da Nationwide Series, são todos vindos da categoria principal. Voltas faltando para o final. Na realidade, temos 5 pilotos, os 5 primeiros separados por menos de 2 segundos. O Chase Elliott aparecendo lá no final da imagem.
Kyle Busch parece vai ficando um pouco mais lento nesse final. A NASCAR dá uma ordem para os retardatários, de maneira geral, para ficarem na parte de cima do traçado quando estiverem sendo ultrapassados. É uma regra geral, um pedido da NASCAR. Se o piloto estiver embaixo, tudo bem, mas é uma orientação da categoria. Mike Bliss, muito lento, é ultrapassado pelos líderes. Aí o Kyle Busch vai para mais uma vitória nesta temporada, vai ser a terceira dele. Diferença de menos de meio segundo entre o primeiro e segundo colocado. O Logano não conseguiu se aproximar do Trevor Bayne, ele disse que iria ultrapassar o Kyle Busch. Na realidade, parece que vai ter que se conformar com a terceira posição. Comentário aqui no nosso site, o Rodrigo Skorek diz: não entendo essas bandeiras amarelas por detritos, fazendo a corrida ficar chata e até agora nenhuma parada com bandeira verde para acirrar a disputa e ficar mais emocionante. Por que ele não entende essa bandeira amarela por detritos, se isso é segurança, que é a base de uma prova, que todos tenham segurança, equipes, público, pilotos? Não tem sentido essa reclamação do nosso telespectador. De qualquer maneira, Rodrigo, pense do lado positivo. Você tem sempre aquela disputa dos speeds e uma nova relargada. Realmente, eu acho que os dois lados têm muito interesse. A parte, quando a bandeira amarela acontece, eu acho que é bom. Mas também quando temos uma longa sessão em bandeira verde, também é interessante, porque a gente começa a ver o desempenho diferente dos pilotos à medida em que começa a haver o desgaste dos pneus. Nesse caso aí, por exemplo, o Trevor Bayne chegou a se aproximar do Kyle Busch, agora ficou longe, não vai ameaçar mais, a não ser que tenhamos uma bandeira amarela. Mas, de qualquer maneira, ó, outro exemplo aí, o Chase Elliott, com pneus mais gastos, vai aumentando a pressão em cima do Matt Kenseth. Digamos que tem as duas opções. O Nilson Barcelos também pergunta o que está acontecendo com o Regan Smith. Parece que perdeu o ritmo da prova. De fato, o Regan Smith está em 10º, vem fazendo um bom trabalho. Não está sólido ali na 10ª posição. A um segundo à frente do 11º. Muito ruim o resultado para o Regan Smith, Matheus? Não, acredito que não, mas 4 pontos apenas de vantagem para o Elliott Sadler. Claro, eu acho que ele gostaria de ir mais além, mas já que o seu vice-líder do campeonato está próximo, o resultado não chega a ser um horror. Agora, para o Chase Elliott seria mais interessante virar o jogo aí e superar o Matt Kenseth. Eles deixaram para trás, se bem que eu acho que está errado. O Matt Kenseth ainda é o quarto colocado. É o quarto colocado. Ele é o quarto. Mas deixar para trás o Chase Elliott para marcar mais pontos e tentar diminuir o prejuízo em relação aos líderes. E também porque o Trevor Bayne é o segundo colocado na prova. Esse é o problema. Esse é o problema do Chase Elliott. No momento, o Trevor Bayne, que é o quarto da pontuação, valendo o posicionamento agora, né? O Chase Elliott, que é o Trevor Bayne, que é o quarto na pontuação, estaria apenas 5 pontos do Chase Elliott, que é o terceiro. Então o Chase Elliott, de fato, está ganhando pontos em relação ao Regan Smith. Ele está diminuindo a diferença de 26 para 22. Mas, de qualquer maneira, ele tem a preocupação agora do Trevor Bayne. Kyle Busch chegando no finalzinho da prova para a sua terceira vitória nesta temporada. 2 voltas para o final, deixou para trás o James Boucher no número 99. Temos 13 pilotos na mesma volta.
Ele é o único piloto que está competindo nos 3 eventos do fim de semana. Dominou a prova da Truck Series ontem, podemos dizer que dominou esta prova também hoje. Vai liderar mais de 120 voltas de um total de 200. Bandeira branca para o Buschinho, tranquilo, tranquilo, vai conquistar a primeira posição. E Trevor Bayne vai conquistar um excelente segundo lugar. Acredito que o melhor dele nesta temporada. Vence Kyle Busch. Kyle Busch vence em Dover, mais uma vitória para ele, se iguala a Jay Logano com 4 vitórias no oval. O Trevor Bayne chega em segundo, Jay Logano o terceiro, Matt Kenseth o quarto, Chase Elliott o quinto, Kyle Larson o sexto, Brian Scott, Ty Dillon, Elliott Sadler e Regan Smith fechando os 10 primeiros. E agora o Buschinho fica a uma vitória da varrida no fim de semana. Agora as chances dele varrer e ganhar também a Sprint Cup são aumentadas em proporção máxima. E ele vai vir com vontade para fazer essa varrida. Podem ter certeza que depois de vencer na Truck e ganhar também na Nationwide Series, o Buschinho torna-se um dos grandes favoritos. Não é o principal favorito, mas um dos grandes favoritos a vencer neste domingo a 400 milhas de Dover. E uma no fim das contas, Sérgio, com a vitória dominante, interessante, um excelente resultado de Trevor Bayne. Confesso que eu esperava mais do Chase Elliott, vamos combinar. E também para Regan Smith e Elliott Sadler, uma posição mediana, mas os dois ali continuam ainda embolados e o Regan abre mais um ponto. O Regan perde um ponto na liderança, o Sadler recupera, é importante para ele. Vamos ver como as coisas vão funcionar na próxima etapa. A Nationwide não faz corrida no próximo fim de semana, só no segundo fim de semana de junho. No terceiro fim de semana de junho, pera. Aí a comemoração do Buschinho. É importante dizer que o Trevor Bayne abriu bem a diferença dele para o Ty Dillon. 7 Trevor Bayne, que é o quarto para o Ty Dillon. Então isso foi muito positivo para ele nesta prova. Eu só diria que o Chase Elliott, quinto lugar, tá bom, né? Sim, 3 pilotos da Sprint Cup chegaram à frente dele. Seu nível de exigência dele agora é só vitória, né? Claro, claro. Também não é assim. Aí, Kyle Busch vence a prova. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover, no Delaware. Fim de prova da NASCAR Nationwide Series. Vocês veem aí uma parte do público sendo autorizado. Público não, isso é um pessoal de trabalho, né? Imprensa, quem estava trabalhando ali sendo autorizado a entrar. Aí a vitória do Buschinho. Ontem, sexta-feira, dominou a prova de Dover. A Nationwide Series agora consegue mais uma vitória. Isso foi na classificação da prova da Nationwide Series. Mas conseguiu fazer o ajuste e se recuperar. I don't know about today. It's probably not as good as I felt in a long time in a Nationwide car, so we'll just have to see how today goes. O carro não muito bom na Nationwide, há muito tempo que não é assim. E está aí. Respondeu na pista, né? A equipe deve ter trabalhado muito bem. Se bem que horas antes da prova não é possível fazer mudanças, mas durante a corrida os ajustes foram feitos e o carro andou às mil maravilhas. Liderar 124 de 200 voltas não é para qualquer um. Aí a comemoração do Buschinho. Vamos ver agora o que ele tem a dizer. Terceira vitória da temporada. Você não estava muito confiante depois da classificação. O carro ficou muito bom. 30, 40 laps no meio there, da I was just corrida, holding nas on, trying to últimas hold those 30, guys at 40 bay. voltas, o carro começou a sair, ficar traseiro. Estava difícil de ultrapassar os retardatários. This Monster Energy Camry was pretty awesome. I didn't think it was, but it was. Este carro estava incrível. Eu não achei que ele estava, mas ele estava.
It was good on the long runs, so não tive a I can't say velocidade que about esperava JGR ter na Engines, classificação. Toyota, Nationwide Insurance. Agradece agora And, of course, aos the fans, you know, motores, a appreciate them and equipe everybody, all my e aos fans and fãs all the other fans as dele well, too, e but, a todos os got some outros special fãs guests with us também. here today from Monster Energy, so happy that they're here in Victory Lane with us. E So the está truck feliz win que o seu yesterday, patrocinador está nationwide win ali today. com ele. All no you got to do for Victory the Lane. sweep is win tomorrow. How would you assess your E chances? agora of pulling out? vai dar a varrida Yeah, our amanhã? car's been really fast here, especially on, É claro, on estamos a green muito racetrack. We're not going to be rápidos racing on a aqui green nesta racetrack. We're going to be pista. racing on a lot of rubber. So É, we'll see how it goes vamos tomorrow. But competir, vai ter you muita know, I borracha think na we made pista amanhã. we unloaded fast, and I think we'll be all right tomorrow. We've Estamos got muito some good rápidos, notes. acho que Changed estaremos some bem things that amanhã. worked, changed some things that didn't work. So Mudei we'll see algumas how the coisas peanut que butter and funcionaram, M&M's mudei can race outras tomorrow. coisas You know, não we think back to funcionaram, this race não 1 year ago, funcionaram. and it Vamos certainly ver looked como like you were estarei amanhã. destined to go to Victory Lane in that particular race. It did not work out. That one slipped through your fingers. Does that make this one a little bit more sweet? No, you're never going to get that one back, so it doesn't matter. It's still a Foi uma trophy that's prova at que Logano's eu house perdi instead of ali my a house. pergunta. But, Não sei se você pegou, you know, mas tá. it's been Quando sobre fun outra to prova, race não. in this series. I enjoy Mas it, dizendo, and you know, these guys interessante, here, não, they eu do an nunca vou awful great job. recuperar Adam aquela Stevens, prova que eu this whole deixei de JGR ganhar. team, Então, everybody back at the vencer shop aqui last não, week, going through everything não last muda week, isso. and this week being a little bit smoother. I worked them to death, but you know, guys gave me a great piece today. Real proud of them, and you know, fun to be in Victory Lane here. Carros me deram Congratulations. Thank you. grande Well worth all carro. the effort, Dave. Eu Kyle Busch estou back in bastante Victory Lane. feliz, diz o Busch. Esta foi, portanto, a 12ª etapa da NASCAR Nationwide Series que você acompanhou aqui nos canais Fox Sports. Muito obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Rodrigo Matari, principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais!